de pé. E isso é louvável diante de Deus, irmãos. Tantas coisas quer roubar nossa atenção, tantas coisas quer tomar o nosso tempo, mas que bom que você veio aqui para ter um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Então, nesse culto, nós possamos receber indícios de tudo que nós vamos demonstrar lá fora. Tantas coisas que está lá fora tentando nos aprisionar, não é? O entretenimento, as conversas alheias, tantas novidades, está no nosso redor. E aqui é o lugar que a gente absorve para derramar lá fora. O Senhor ele fala que está à procura dos verdadeiros. E tem mentiras no nosso redor, aleluia? Tem mentiras querendo te afastar. Assim como você está no primeiro culto do ano, né? Você está aqui para adorar, agradecer ao Senhor, ser um sacrifício vivo ao Senhor. Tem muitas coisas que tem roubado, mas que você pega essa cultura, que você pega esse desejo e leve a cada dia da sua vida. Eu estou lembrando aqui que Enoque, ele viveu 365 anos, representando cada dia do nosso ano. E aí a Bíblia fala que Deus tomou ele, porque a Bíblia falava que Enoque andava com Deus. Você pode declarar isso na sua vida, que você vai começar a ter a sua trajetória, o seu desejo, o seu amor em andar com Deus. E andar com Deus é não só ter as coisas que esse Deus propõe, não só estar aqui para receber algo, mas ter intimidade com Deus. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 9, aleluia, versículo 16. Aqui os discípulos de João veem os discípulos de Jesus e eles notam que eles não estão jejuando. E aí Jesus fala com eles: ó, o molho ainda está com eles. Os discípulos estavam andando com o próprio Deus. Ó, lembra de Enoque? Os discípulos estavam andando com Deus. E aí Jesus fala: vai chegar um dia que o Deus, ou o noivo, ele vai sair do meio dos discípulos. E aí vai chegar um dia que eles vão jejuar. E aí Jesus ele fala essa declaração, versículo 16: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus ele está falando da nova mentalidade do reino, a mentalidade daqueles que estavam seguindo o último profeta, João Batista, era da antiga aliança. Mas Jesus ele chega com algo novo. Agora nós temos a mentalidade do primeiro culto do ano novo. Então, para aquilo ser derramado, o propósito de Deus ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua, não é só o ano ser novo, não é só os desejos ser novos, não é só as perspectivas ser novas, não é só os desejos ser novos. Não, agora eu vou fazer isso.
Senhor Jesus, Ele está falando aqui, a mentalidade, ela tem que ser nova. Paulo, quando ele fala de um sacrifício vivo que eu e você vai ter que ter, ele fala, não se adequa com a mentalidade do mundo. Não faça aquilo que eles estão fazendo. Então entenda que há algo que quer que você se adequa. O propósito até pode ser para uma coisa nova, mas se a mentalidade não for para o novo, e aí a mente vai falar do nosso coração. Então, em outras palavras, se o nosso coração não estiver em uma nova mentalidade, não tem como derramar vinho novo em odres novos. Quem quer viver o melhor do Senhor aqui? Aleluia. O Senhor está falando, vocês estão diante do noivo, e para estar recebendo aquilo que o noivo tem, precisa de um vinho novo, precisa, em outras palavras, de um odre novo, em outras palavras, precisa de um coração novo, para vocês dentro daquilo que eu tenho preparado para você. E o que eu tenho preparado para você, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem tudo que eu tenho preparado para você. Você está enxergando só aqui, mas nem o olho viu. Você está ouvindo o que pessoas falam para você, nem o ouvido ouviu. Você está sonhando isso, nem subiu ao coração do homem o que eu tenho preparado para você. O Senhor te deu a mente de Cristo, para você viver o novo de Cristo, não o novo que está dentro de você, o que você acha que vai ser de bom ou ruim, mas você vai viver em 2026 a vontade do noivo sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Feche seus olhos, peça isso para o Senhor, peça diante dos desejos que você tem. Nós falamos no culto passado que as nossas vontades são almas, nós não sabemos querer, mas peça aí para o Senhor a boa, perfeita e agradável vontade dele. E hoje nós vamos ver indícios que esse nome de Deus nos amedronta, irmãos. Esse nome do Senhor, ele vem e traz medo em nós, mas peça para o Senhor em ousadia, a ousadia que vem dele, o dom da fé que vem dele, o presente da fé que é somente dele, irmão. Às vezes você chegou aqui, sabe, com um peixinho fora d'água, mas o Senhor te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe nesse lugar. E Ele sabe a boa, perfeita, agradável vontade sobre a sua vida. Aquilo que nos gerou no seu coração, Senhor, que nós possamos se colocar dentro do seu querer, Pai. Senhor, o Senhor fala que a porta larga está aí, Pai. O Senhor fala que o caminho largo está aí, Senhor. E nós estamos se adequando com isso, Pai. Nós estamos se conformando com isso, Pai. Senhor, o Senhor fala que são muitos que entram por ela, Senhor. Senhor, mas o Senhor falou da porta estreita, do caminho estreito, Senhor, e são poucos que a encontram. Senhor, que seja nós, Pai, que possa, Senhor, me encontrar, e assim como o Senhor falou, que aqueles que encontram vai encontrar pastagem, Senhor. Senhor, que nós possamos encontrar pastagem, que nós possamos, Senhor, diante da porta estreita, diante da nova mentalidade, Senhor, do reino, Senhor, diante do vinho novo, Senhor, diante do odre novo, Pai, que nós possamos encontrar a satisfação da nossa vida, a pastagem, o reconhecimento que só o Senhor, Pai, tem que ser glorificado, que as nossas vontades errôneas, que as nossas vontades ruins, imperfeitas, Senhor, que no 2026 nós possamos entregar nossa vida, não pela metade, não Senhor, perguntando, não, Pai, mas de corpo,
alma e espírito. Repete assim comigo. Repete assim: Senhor, eu desejo me entregar de corpo inteiro ao Senhor. Eu desejo nesse 2026 colocar os meus projetos diante do Senhor. Fala assim: eu não quero mais o meu querer, mas eu quero o seu. Eu quero receber o vinho novo do Senhor. Eu não quero ser morno, igual Filadelfia, igual Laodiceia. Agora o Senhor falou que ia vomitar ele. Ah, Senhor, eu quero ser quente. Eu quero ser fervoroso. Fala assim para ele. Eu não quero estar do mesmo jeito. Ah, eu estou seguindo o meu jeito até aqui. 2026 foi minhas escolhas. Ah, 2025 foi minhas escolhas, mas 2026 vai ser as tuas escolhas. Derrama seu vinho novo, Senhor Jesus, sobre a sua igreja. Derrama seu vinho novo sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ele. Fala assim: eu quero ser como o Enoque. Eu quero andar com o Senhor. Aplauda ele. Ministério de louvor, cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, 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 santo Deus. Sim, Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
Pode se assentar. Fique em espírito de oração agora. Louvado seja Deus. Momento da adoração, o nosso dízimo e oferta. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pega nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O diabo de leões vai até você, levando suas mãos. O dízimo e oferta, a nossa contribuição é a adoração a Deus. Assim como a gente louva a Deus, a gente pega os nossos louvores, assim como a gente serve, assim como a gente faz qualquer outra coisa. O momento de adoração também é um culto do dízimo e oferta. É adoração ao Senhor. Você que deu o seu dízimo e oferta, pega nas suas mãos, levanta elas. O diabo de Deus vai até você. Aleluia. Glórias a Deus. Feche seus olhos comigo. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por nós termos saúde, termos o ar que nós respiramos. Declarando igual Davi, que disse: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor nos sustentou. Senhor Jesus, que a nossa gratificação seja também nas nossas finanças, porque tudo que nós temos é do Senhor, Pai. Que nós possamos ser bons dispenseiros, bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Que nós possamos fazer conforme para o louvor da sua glória, e que nós possamos ser bons administradores, Pai. Que nós possamos te louvar, te adorar através do nosso mantimento, Pai. Ajudando aqueles que não têm, Pai. Ajudando os necessitados. Assim como Paulo disse, que quem vê o irmão padecendo, tendo como ele alimento, não te ele habita o amor. Então, Senhor, que nós possamos, dentro de nós, habitar o amor, a contribuição, a generosidade, Senhor, para louvor daquilo que o Senhor nos ensina, para louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pega aqui no braço de laço, em nome de Jesus, aleluia. Enquanto isso, a pastora Poliana vai apresentar uma dança profética, em nome de Jesus.
coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado nas feridas, me curar, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 O Senhor vai fazer outra vez, irmãos. É o primeiro amor que Paulo falou. É o primeiro amor que João falou. Às vezes a gente está tão distante disso. Sabe aquela vontade de chorar que nós tínhamos, a gente chorava, a gente se derramava, qualquer coisa a gente já fechava a porta. Já ia, antes de pedir conselho para alguém, a gente ia pedir conselho para o Senhor. Pede no ato profético isso. Pensa no ato profético isso, primeiro amor. Na igreja que João estava falando, ela tinha aprendido isso. Ela não negava o amor. Ela combatia, mas ela perdeu a essência. Que nós possamos pedir para o Senhor primeiro amor. Que nós possamos falar para Ele: Senhor, faça outra vida. Faça o seu propósito outra vez. Não querer outra vez, Pai. Faça a sua vontade outra vez. Porque até que eu cheguei fazendo a minha vontade, até que eu cheguei fazendo o meu querer, faça outra vez, Pai. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Surpreenda eu, Pai, porque o Senhor me levava em lugares que eu não pensava em estar, e o Senhor me levava. Faça outra vez. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos se mover, louvar, Ele é santo. Ele é santo, aleluia. Glória a Deus. Vamos em um momento de meditação no livro de João. Aleluia. Capítulo 2. Versículo 11. João capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre os sinais de Deus. E vamos falar desse primeiro sinal. Aleluia. Chegando o novo ano, e nós vamos falar daquilo que aconteceu de novo no ministério de Jesus. Até então, ele não tinha feito sinal nenhum. E aqui nós vamos ver o primeiro sinal que apontava o propósito de ele se declarar Deus na terra. João capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia, fizemos umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando-se o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metradas. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior.
mas tu guardastes até agora o convite. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nos dê discernimento, Pai. Senhor, estamos aqui diante da sua mensagem, diante do culto de adoração, Senhor. Senhor, que tudo que foi refletido aqui, Pai, a oração e palavras, possa se encarnar em atos da nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para obedecer. Senhor, nos leva diante do seu propósito e nos revela a sua sabedoria. Senhor, meu Deus, me dê discernimento, me dê liberdade através do seu Espírito. Senhor, repreenda o ladrão da palavra, Senhor. Senhor, que essa mensagem possa cair no coração bom e nós possamos multiplicar, e que o Senhor possa multiplicar, segundo o seu propósito em nossas vidas, para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu senti no coração, depois que eu preguei sobre João, sobre o Evangelho que demonstrava Jesus como Deus, e esse Evangelho tinha um divisor de águas, que quando Jesus chegava, ele, com a sua mensagem, esse Evangelho era só duas coisas que estavam diante das pessoas que Jesus encontrava: crer ou não crer. E aí João relata 7 milagres, mas esses 7 milagres de Jesus, ele fala que é os 7 sinais. E sinal, ele não é o fim. Entenda isso. Hoje nós vamos falar de sinal. Sinal, ele não é o fim, mas sinal, ele é algo que aponta para o fim. Então, esses 7 sinais de Jesus eram os sinais que apontavam para Jesus. Amém? Então, assim, é como a gente chega numa cidade que a gente não conhece, a gente precisa estar no hospital, a gente vê a placa lá falando onde está o hospital, e essa placa vai nos levar na direção do hospital. Então o sinal é isso. O sinal, ele apontava para o fim, ele apontava para o propósito. E esse sinal de Jesus era para apontar Jesus como Filho de Deus. Era para apontar, aleluia, era para apontar Jesus como o Filho de Deus, ou o Deus encarnado. Então, Jesus agora, João relata que Jesus, ele agora faz o primeiro sinal. A gente está começando o ano, a gente está nos primeiros dias, e nós vamos ver hoje o primeiro sinal, o primeiro milagre que aponta para Jesus como Filho de Deus. Em João 2, versículo 11, fala assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então foi nesse começo que Jesus aponta o propósito que ele queria. Através desse sinal, ele ia apontar o propósito a qual ele queria para aquelas pessoas. E aí, no Evangelho de João, esses 3 primeiros capítulos, ele vem falando sobre isso, sobre uma transformação. Então, até agora, Jesus não começou a fazer milagre. Jesus, ele não se manifestou em atos prodígios. E os 3 capítulos de João começam demonstrando isso, que aquilo que era a velha purificação, agora vai estar diante da purificação do reino. Aí,
quando ele se depara ali com Nicodemos, Nicodemos ele está trazendo para Jesus a velha criatura. E aí Jesus ele está trazendo a nova criatura, nova transformação. E aí, nesses diálogos que Jesus está tendo, nesses 3 capítulos, ele vem trazer a substituição de algo. Ele está ali com a mulher samaritana, ele está diante do poço de Jacó, e aí a mulher está falando: ó, você é maior que nosso pai Jacó, que nos deu dessa água? E aí Jesus fala para ela: ó, agora quem tomar da água que eu lhe der, não vai ter sede, porque a água que eu lhe der vai fazer um rio de água viva. Entenda isso. Jesus ele está trazendo, João, no seu evangelho, ele está trazendo a substituição. Aquilo que antes estava uma mentalidade, vamos falar, antiga, um jeito de pensar, uma forma de viver, Jesus agora está trazendo um novo no seu diálogo. Jesus agora fala: não é o poço de Jacó, não é ali que você vai depositar suas perspectivas. Agora você vai tomar de mim e eu vou ter água para você. A mulher ainda está com aquela antiga mentalidade. Ela fala assim para Jesus: Jesus, mas não é no monte Gerazim, ou em Jerusalém, que os judeus falam para adorar, ou não é no monte Gerazim que nós samaritanos vamos adorar? E aí Jesus ele vem trazendo novo. Aí ele fala: ó, agora os verdadeiros adoradores não precisam estar em um lugar para me adorar. Os verdadeiros adoradores é aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Entenda que João ele é intencional, irmãos. E ele falar coisas antigas ou pensamentos antigos, e agora ele trazer uma nova identidade. Aquilo que eu tinha falado no culto passado, que o Evangelho de João, que quando você se depara em Jesus, você tem 2 atitudes: ou crer ou não crer. Então João ele está trazendo algo intencional, que vai substituir entendimento. Ele vai substituir antigas práticas para agora aquilo que vem novo, aquilo que vem com uma prática transformada, uma prática que exalta e glorifica Jesus como Deus. Amém? Então é isso que João ele traz. E agora Jesus, diante desse primeiro sinal, João relata que eles estão numa festa. João relata que eles estão agora no casamento, irmãos. João relata que agora eles estão num momento feliz. E acontece um imprevisto na vida deles. Aquele lugar que estavam pessoas celebrando, Jesus é convidado, né? A Bíblia fala que sua mãe também foi convidada. E assim também os discípulos que estavam com Jesus foram convidados. E aí eles estavam se alegrando. Eles estavam contentes, mas acontece uma coisa. Acontece que agora o vinho acabar. E a gente agora, entrando no entendimento disso, de um vinho se acabar, era a mesma coisa de algo grave, irmãos. Era algo que não podia acontecer. Nessa festa, ela durava uma semana. E para o noivo convidar pessoas, convidar eu e você, ele tinha que ter capacidade para manter o vinho até o último dia. E se o vinho faltasse, era uma questão de vergonha para ele. Ou até ainda mais grave, irmãos. Era uma questão de pessoas que estavam na festa, poderiam até processar aquele homem. Olha aí. Pessoas não gostando daquilo que aconteceu, do vinho ter acabado. Pessoas podiam pegar uma causa e ir no jurídico
e atestar contra aquela pessoa que convidou eles. Olha aí. Você está pensando que é difícil fazer uma festa hoje? Imagina naquele tempo. Você tinha que manter uma semana as pessoas com vinho, alegrando pessoas. Aquilo que a gente fala, né? Eu faço festa para as pessoas se alegrar. E aí às vezes as pessoas reclamam da festa, não é? Imagina esse homem. E aí, irmãos, a gente começa a analisar que Jesus era alguém íntimo daquela pessoa. Porque ali estava sua mãe, irmãos. Ali estavam os discípulos. Entenda isso. João ele fala no terceiro dia, como o ministério que está começando. Então não é aquela questão que o vinho acabou porque Jesus trouxe multidão, Jesus trouxe um monte de discípulos, trouxe os 12, trouxe os 70 discípulos e acabou o vinho. Não é isso. Ali estavam os 5 discípulos, Pedro, Simão, né? Tiago, João, estava Natanael e Felipe com ele. Então estavam poucas pessoas. E aí a sua mãe estava lá. Eles eram alguém íntimo da pessoa que estava chamando eles. Eles eram alguém que estava ali sempre com essa pessoa. E aí Maria, ela se condolece da necessidade. Ela vê a necessidade e ela começa, vamos falar assim, ela se amedronta com aquilo, porque se o vinho acaba, ia acontecer algo de mal para quem que ela ama, com quem que ela conhece. E ela agora, com esse pedido, com essa notícia para Jesus, começa aí a dependência que ela tem de Jesus. A Bíblia não fala mais de José, né? O pai carnal de Jesus. A Bíblia não relata mais. Provavelmente Maria, ela está viúva e agora ela começa a depender do filho primogênito dela, que é Jesus. E aí há um relato dela e falar para Jesus: acabou o vinho, acabou aquilo que estava alegando, ou pode estar dando problema. E com ela falando isso, ela, nessa dependência de ter Jesus na sua vida, de muitas das vezes em necessidades recorrer a Jesus, porque a Bíblia fala até que Jesus ele até é o carpinteiro, ele não era mais só o filho do carpinteiro. E Mateus fala que ele é o carpinteiro. Então, ela estava acostumada a chegar em Jesus. Ela estava acostumada a recorrer em Jesus para o ajudar nas necessidades básicas. E aí, como uma forma, ou mais uma vez em Jesus auxiliar, ela fala para Jesus: acabou o vinho. Irmãos, nós estamos olhando para o Evangelho de João, em que vai nos apontar para uma nova mentalidade, vai nos apontar para uma nova forma de enxergar as coisas. A gente teve relatos aqui de uma diferente forma de viver, uma diferente forma de andar. E aqui a gente tem o relato de uma pessoa que está próxima de Jesus, uma pessoa que amamentou Jesus, uma pessoa que ajudou Jesus a dar os primeiros passos, foi a sua mãe Maria. E até mesmo como a sua mãe foi escolhida por ele, pelo próprio Deus, para um conselheiro, agora tinha que andar numa nova mentalidade de vida. Agora Maria não podia mais ver Jesus só como aquele que supre as suas necessidades. Não vê só Jesus como o filho carnal dela, mas vê Jesus com aquilo que João está apontando. Não somente Jesus como homem,
não somente Jesus como carpinteiro, e para Maria, não somente Jesus como seu filho, mas o que agora, diante desse sinal, o que o Senhor está apontando, é para mostrar que a nova mentalidade, ela tem que estar até mesmo com pessoas que estão próximas com Jesus. Às vezes a gente fica nessa mentalidade, né? Eu venho para a igreja, eu estou tanto tempo na igreja, eu me converti lá em 1900 e bolinha. E às vezes nós não estamos se adequando com a visão que o Senhor quer que Ele fale conosco nesse tempo presente. A gente falou aqui do vinho novo em odres novos. É aquilo que o Senhor Ele quer revelar agora. É aquilo que o Senhor quer transmitir no hoje. É aquilo que o Senhor quer fazer para nós e tirar uma mentalidade antiga e colocar uma nova mentalidade. É esse propósito que o Senhor quer fazer, porque aí, quando Maria vem e fala essa notícia, a gente vê agora Jesus apontando sobre a vida dela e falando para ela: que eu tenho com você, mulher. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? A gente vê e fala: nossa, Jesus foi rude. Não, Jesus não foi rude, irmãos. Jesus agora estava apontando para Maria uma nova mentalidade. Agora Jesus estava apontando para Maria que qual é o propósito maior da vida dele. Então, aqui Jesus ele estava mostrando que ele não agora vivia segundo os conselhos terrenos. Ele não estava diante ou vivendo para propósito humano. Ele não estava vivendo agora para vontades alheias. Em João 5,30 ele fala que ele veio fazer a vontade e a vontade do Pai. Ele fala: não busque a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que enviou. Irmãos, imagina agora Maria, ela olhando para aquele que ela amamentou, para aquele que ela trocou a fralda. Aquilo era difícil para Maria, irmãos. Era aquilo que o profeta tinha falado para Maria, o anjo tinha falado para Maria lá em Lucas, que uma espada iria vir sobre a sua carne. É essa dor de ver nela mesmo aquele que ela amamentou está ainda num propósito maior. De até o ponto de Jesus falar para ela: mulher, não vem chegar a minha hora. E aí ele sempre apontando isso. E aí quando ele fala isso para ela, ela vai entendendo que esse não chegar a hora é até mesmo da cruz do Calvário. É até mesmo esse que ela amamentou não está fazendo aquilo que ela queria, que era ele se proteger. Não era ela fazendo aquilo que ela queria, que às vezes vinha e supriu uma necessidade. Eu quero que você entenda nesse ano que vai começar, que esse Deus que você está se achegando, esse Deus que João está apontando, de trazer uma nova mentalidade, ele não está dentro do seu querer, ele está entendendo? Ele não está diante das suas vontades, ele está para a honra e glória dele. E se ele te escolheu, é para a glória
que divide as medulas. Então o Senhor ele vai te trazer aqui para você ouvir às vezes uma palavra dura. Maria, sua mãe, irmão. E quando ela estava lá querendo falar com Jesus, diante de uma multidão e dando os ensinamentos do reino, e aí pessoas dizendo, ó, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha vontade. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Quem está entendendo isso, irmão? O Senhor te escolheu, te trouxe até aqui para te falar, não é mais a sua mentalidade. Ele não é aquilo que você entendia de lá atrás. Não é aquilo que você achava, você começou o 2026 fazendo das suas escolhas. Mas eu te trouxe aqui para falar que eu sou Deus na sua vida. E hoje as suas vontades não se estabelecem sobre mim. Agora é minha vontade sobre a sua vida. O que eu tenho com você, mulher? Essa é a mensagem de Jesus. O que eu tenho com você? Às vezes você está em campanha, mas se eu não gostei da igreja, aquela palavra, e aí está mudando de lugar para ter a sua vontade. E aí, quem não está falando essa mensagem, está te massageando, e isso não é amor. Olha o amor de Jesus para trazer uma nova mentalidade sobre a mãe dele, tá? Mãe dele, mãe, aquela que gerou ele, aquela que limpou ele, aquela que viu um futuro promissor para ele. Ele está falando para ela, não se mova segundo os conselhos humanos. Eu não se movo segundo a sua agenda. É a mesma coisa que a gente manipular aqui e falar, vamos fazer uma campanha atrás da outra. Para quê? Para mover o seu desejo. Não. É a vontade de Deus. E Jesus estava falando, agora tudo que eu faço é a vontade do Pai. É aquilo que João Batista falou, vocês estão falando aí que ele está tendo mais seguidor? A pessoa está indo mais para o lado de Jesus agora? É necessário que ele cresça e que eu diminua. O Senhor quer essa mensagem ecoando sobre a sua vida. Essa mensagem estando dentro de você, porque nem tudo vai sair da maneira que você e eu queremos. Aconteceu algo imprevisto aqui. O mal ele chegou sobre a vida dessas pessoas. O mal veio sobre a vida dessa mulher. E essa mulher, ainda de ter algo mal, ela recebe uma má notícia. Maria, a mãe de Jesus, recebe uma palavra qual ela não queria ouvir. Entende, irmãos? Ela não queria nada miraculoso porque ela não tinha visto ainda nada. Ela estava dependendo dele como um filho que ela amava. É importante você entender isso. Mas Jesus agora começa a apontar o real propósito dele. Jesus ele começa a apontar o real propósito que ele quer para ela. E aí, sobre isso acontecer sobre a nossa vida, coisas que a gente não pensava que ia acontecer, mas acontece, notícias que a gente, que não estava no nosso calendário, vai e acontece, e aí, a gente com essas coisas, a gente começa a culpar pessoas, e até mesmo culpar a Deus. Quem já aconteceu isso? Por algo que você queria, não acontecer do jeito que você queria, e você culpar a Deus. O Senhor ele começa a equipar a igreja, ele fala que ele vai dar um dom. Ele deu o dom da fé, que é a fé salvífica, né, de Jesus, mas ele fala que ele vai dar o dom da fé, que é curar com a fé, mas ele fala que ele vai dar um fruto, que
que é o fruto da fidelidade. E esse fruto da fidelidade é que aquilo que não aconteceu do jeito que a gente queria que acontecesse, em vez de a gente se deparar com isso, a gente glorificar a Deus, a gente exaltar a Deus. Esse é o dom, esse é o fruto da fidelidade. É aquilo daquela música que a gente conhece, né? Que a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, na nossa carnalidade, a gente não faz isso, porque esse é o fruto da fé. Para a gente, em meio às questões alheias acontecer, a gente glorificar a Deus. Por isso que a gente precisa dessa palavra, cavando. Essa palavra que Paulo fala que a fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí vai trazendo mais fé. E aí, Maria, ela demonstra esse dom, esse fruto. E que quando ela está diante de uma notícia ruim, que o vinho acabou, o cenário dela está devastado, ela está vendo alguém. Imagina Maria já pensando: nossa, pessoa vai defamar essa pessoa que eu conheço. Pessoas vão até trazer um mal jurídico contra essa pessoa, e ainda mais ela ouvindo do seu filho, e que o seu filho não tinha nada com ela. Essa mulher, ela podia falar assim: meu filho não me ama. Vamos imaginar, irmãos? Não, meu filho não gosta de mim. Aquele que o anjo falou que ia me trazer também alegria, que iria trazer um propósito maior ainda, não me quer. Ele não me colocou dentro desse propósito. Ela poderia falar assim, mas Maria, ela traz a fé que persevera. Então, que nesse 2026 nós venhamos pedir uma fé que persevera, uma fé que meio ao caos, uma fé que meio tudo está dando errado, nossos filhos não se convertem, eu não consigo emprego, aquele projeto que eu estava pensando não se concretiza. Mesmo se tudo isso acontecer, nós venhamos ter uma fé que persevera. Maria fala, no versículo 5, Maria fala assim: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria está começando a entender. Maria entende agora esse propósito que está sobre a vida de Jesus. E agora ela vive em fé. Mas não somente o propósito que está na vida de Jesus, mas o propósito agora que também está sobre a vida dela. Que ela também tem um propósito de ser a mãe de Jesus. É de auxiliar depois aquelas mulheres que estavam perdendo a fé. Quando Jesus acontece nesse propósito, o dia dele chegar, essa mulher ela começa a se amadurecer na fé. De acordo quando se concretiza esse dia, que essa hora que Jesus fala, que aponta para a sua crucificação, ela poder consolar pessoas. Essa fé que tem um propósito, que meio a tudo quanto eu não pensei, está acontecendo na minha vida, mas mesmo quando eu indagar, mesmo quando eu pensar que não vai mudar, eu sei que há um propósito do Senhor. Eu sei que ainda tem um propósito do Senhor, porque não foi à toa que Ele me escolheu. Não foi por mera vontade insignificante que Ele me escolheu. Só para mim sentar, vir de culto, sair de culto. Não foi só para isso que Ele me escolheu. O Senhor Jesus, Ele está voltando para Maria, dessa fé que persevera,
E é essa resposta que Ele nos traz quando há uma fé que persevera. Uma fé que às vezes não está olhando nada de bom acontecer, mas está falando: eu acredito nele, eu acredito no propósito, naquele que me escolheu. E aí ela fala: ó, obedeçam a Ele. Eu estou aqui com o coração obediente a Ele. Eu sou mãe dele, mas agora eu estou entendendo que Ele é meu Deus. Então precisava para Maria também crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que vem trazer um propósito até mesmo para a vida dela e tirar o pecado da vida dela. E aí a gente vê nessa fé que persevera, como foi com a mulher cananeia. E ela vê Jesus fazendo milagre, ela saiu de outro povo, e ela vendo Jesus fazer milagre depois, e ela vai até Jesus. Aí Jesus não quer fazer milagre naquele lugar. Jesus fala para ela: ó, o que eu tenho é para o povo judeu. Não se deita o pão dos filhos aos cachorrinhos. Uma parábola Jesus contou ali para ela. Mas ela está com tanta fé que persevera, que ela não liga para essa declaração. Ela está a mesma coisa falando assim: ó, o meu eu já tenho, mas eu vou perseverar. E ela fala assim: mas também cai na mesa dos filhos as migalhas do cachorrinho. E aí Jesus vê naquela fé dela, fala: mulher, pela sua fé eu vou curar o seu filho. Irmãos, estão entendendo a fé que persevera? A fé que persevera é se às vezes você foi deparado com uma pessoa que te fez um mal, às vezes uma pessoa que pisou no seu calcanhar, irmão. O que eu sempre falo aqui, que às vezes eu vou errar com você, mas irmãos, esse é o lugar de ser igreja. É esse lugar que todos entenderam que são vários, todos que entenderam que às vezes vai ter uma palavra dura, às vezes vai ter ali um olho estranho com o outro, às vezes vai ter, porque é a nossa carne. Mas o Senhor quer que cada um aqui persevera, e está junto com esse irmão, está com essa pessoa que até é difícil dar um pai ao Senhor. O Senhor Ele quer que eu e você persevera em começar e continuar amando essa pessoa. Jesus, Ele, nesse evangelho que João escreve, Jesus Ele fala de Marta e Maria, e diante delas está uma má notícia: seu irmão morreu, Lázaro morreu. E aí, o primeiro ato que elas falam é isso: se o Senhor estivesse aqui, não ia acontecer isso. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não ia morrer. É a mesma coisa que Maria estava falando: acabou o filho. Mas Jesus, Ele está diante disso, Ele também fala para ela: ó, eu sou a ressurreição e a vida. É assim como Ele estava falando para Maria: o propósito, a minha hora não chegou. Eu sou a ressurreição, eu sou o Deus encarnado. E aí, essa resposta de quem tem essa fé perseverante transmite a pessoa falar dessa maneira. E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. É o que Jesus estava apontando para Maria. É o que Maria agora fala: obedeçam a Ele. É a mesma resposta dessa fé perseverante. Tudo está dando mal, tudo está dando errado. Imagina João, está
está preso, irmãos. Tudo dando errado para ele. Depois que ele sai daquela ilha, ele também escreve esse evangelho que aponta que Jesus é o Cristo, assim como Maria, a irmã de Lázaro, fala aqui na morte do seu irmão: sim, Senhor, creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Está tudo dando errado. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, que tudo está dando mal. Eu não se movo por aqui, eu não se movo por agora, eu se movo por aquilo que o Senhor já fez sobre a minha vida. E o que o Senhor fez sobre a minha vida, é eterno, irmãos. Ei, Jesus, ele está transmitindo aqui um vinho. O vinho que os profetas estavam falando, que iria vir um momento de alegria. Ei, a transformação do novo, da nova mentalidade. Está um momento ruim, chegou o novo de Deus para a sua vida. Está um momento difícil, chegou o momento difícil, um momento bom para você. Ei, sabe qual é o momento bom para você? Um lugar que não vai ter mais choro, um lugar que não vai ter mais dor, não vai ter mais clamor, irmão. É isso, vai chegar esse dia. Mas você tem que começar a ter a mentalidade de Maria, que Jesus aplicou na vida de Maria, e não ser bajulado, e não querer chegar aqui e querer usar Jesus. Ela era mãe, ela queria usar às vezes o filho. Jesus agora fez o divisor de águas na vida dela também. Jesus agora está falando agora para ela, filha, o propósito sobre a sua vida não é só eu ser seu filhinho, não é só eu estar segundo a sua agenda ali, mas eu estar dentro do propósito do Pai. Escove de pé, escove de pé. Sabe por quê? O propósito do Pai não é aquilo que você colocou na sua agenda como passageiro. O propósito do Pai não é aquilo que você colocou no seu projeto como momentâneo. Comece a analisar, e eu quero te dar 5 minutos para você começar a analisar quais os projetos que você tem. E agora que você começar a analisar esses projetos, ver se esses projetos se findam quando esse mundo acabar. Esses projetos se findam quando tudo passar. Uma coisa que eu estou vendo aqui, que não vai passar, é eu e você. E se o projeto que você está colocando é colocado dentro de pessoas, você está certo. O projeto que você está fazendo é para encontrar pessoas diante desse propósito do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tinha pecado no mundo, aquilo que Maria falou, né? Que ela sabia que ele era o Cristo, Filho de Deus. Porque uma coisa que não vai passar aqui é pessoa. Você é eterno, tanto para a condenação eterna quanto para louvor eterno. Eu sei que todos aqui vão orar um dia, naquele dia das portas do Cordeiro, do casamento do noivo. Mas o projeto que o noivo quer é trazer sobre a minha vida e a sua uma nova mentalidade. Qual é a mentalidade que você está tendo? Qual é a mentalidade que você chegou até aqui? Às vezes você chegou com os seus desejos. A gente está numa série de mensagens que está falando que os nossos desejos, eles são maus. Mas a vontade de Deus ela é boa e agradável. Então, nada melhor de agora começar esse ano, ou começar a sua vida inteira recorrendo à vontade de Deus, recorrendo à vontade dele para a sua vida.
Às vezes você começa agora, eu vou mudar, né? É de novo falando. Eu cheguei aqui com a minha vontade, eu quero tirar essa vontade. Peça agora, Espírito Santo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Maria ainda precisava viver o novo. Uma espada estava gravando sobre o peito de Maria novamente. E uma espada está gravando o meu e o seu coração essa noite. É a palavra do Senhor, que quer que eu e você seja vinhos novos, eu e você seja odres novos, de uma nova mentalidade. Pensa, diante desses projetos que você tem, que tudo isso seja para glorificar o Senhor, de coração, que tudo que você tem como projeto seja para glorificar o Senhor. Às vezes nós temos um projeto de uma casa, mas aí, quando a gente recebe a casa, nós não deixamos ninguém entrar na nossa casa, nós não deixamos ninguém cultuar na nossa casa, nós não chamamos ninguém para ser hospitaleiro na nossa casa. Mas se a gente está colocando um projeto segundo o projeto de Deus, a gente está declarando que a nossa casa não é mais nossa, mas é uma casa do Senhor. Aquele carro que você falou, pastor, não é mais seu, vai ter que levar alguém, vai ter que enviar alguém para algum propósito do Senhor. Se o seu carro só leva você, então não está sendo o propósito do Senhor. Quem está entendendo? Então agora peça ao Senhor, Senhor, que tudo que é meu, eu declaro ao Senhor, porque eu entendi que nada é meu. Ei, aquela mulher que teve um filho que ela gerou, ela entendeu que não era dela. Ei, Ana só começou a viver o propósito de Deus quando ela entendeu que Samuel não era dela, que Samuel era do Senhor, e ela consagrou Samuel ao Senhor. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te consagro. Aí o Senhor permitiu ela ter filho. Irmãos, o propósito do Senhor só vai se estabelecer quando você entender que Ele não tem nada com o seu projeto. Ó, de novo, Ele não tem nada com o seu projeto, Ele só tem algo com aquilo que é dele. Ei, de novo, Ele só tem algo com aquilo que é dele. Entenda o começo da mensagem. Os sinais eram para apontar o fim, né? Amém? O sinal era para apontar Jesus. A Bíblia fala que quando os servos que estavam nascendo no casamento, eles viram o sinal, mas eles ainda continuaram sendo só servos. Só estavam ali de casamento em casamento, só estavam ali em festividade em festividade. Eles viram o sinal, mas ele estava igual aquela pessoa que está vendo uma placa ali, e a placa está escrita assim: ó, não vai nesse lugar, vira à direita, está fazendo uma manutenção na escada. E a pessoa vê a placa e deixa de qualquer maneira a placa. Ela fala: não, que nada, eu sempre passei por esse lugar, eu vou continuar aqui. E aí, na manutenção, ela vê lama, ela vê até o precipício, ela até cai naquele precipício, por quê? Ela viu o sinal e não viu o propósito do sinal. E aqueles homens viram o sinal, viram o milagre, e ainda continuou da mesma maneira. A Bíblia fala que os seus discípulos, e Jesus principiou assim esse sinal, o primeiro sinal, e os seus discípulos creram dele, através deles verem e olhar. Isso que ele fez aponta para ele, o Deus Todo-Poderoso. É assim quando ele está diante de Tomé, que já aconteceu o propósito da vida dele,
Mas Jesus, ele fala para ele, João 20, ele fala: bem-aventurados os que não viram, mas creram. De novo, os que não viram, mas creram. Você não precisa ver nenhuma revelação aqui. Você não precisa ver nenhuma manifestação aqui. Porque você já viu o verdadeiro sinal, que aponta Jesus como seu único e suficiente e exclusivo Salvador da sua vida. Você é um discípulo do Senhor. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu posso acertar. Irmãos, passando um pouquinho da hora. Aleluia. Mas quem recebeu a palavra do Senhor Jesus para esse 2026, que o Senhor possa nos dar revelação, o propósito dele para cada um de nós. Irmãos, amanhã é a nossa intercessão, às 8 horas, ok? E você que estava bem distante desse momento, eu quero convidar você. A gente está orando. A gente falou hoje de uma fé que persevera, irmãos. E aí, às vezes, na intercessão, a gente não está vendo nada acontecer. Mas nós estamos pedindo essa fé que persevera. Amém? Eu quero te convidar para estar aqui conosco, para a gente interceder pela nossa igreja, por cada um dos nossos irmãos, por cada igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo governante que vai entrar, seja segundo a vontade do Senhor, né? Então é para isso que a gente está junto aqui. Eu quero te convidar para você estar aqui com a gente, né? Quarta-feira, primeiro culto profético, aleluia, às 8 horas da noite, amém? Pode se esperar aqui, todos aqui em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. E também domingo, a nossa primeira ceia do ano, aleluia? Todos aqui, todos estando aqui em nome de Jesus, para estarmos juntos, em nome de Jesus. Posso colocar de pé e te convidar? Aí você declarar sobre esse ano. É o ano apostólico de Salomão, o ano de sabedoria e prosperidade. Aleluia? O ano de Salomão, o ano de sabedoria e prosperidade. Vai demorar um pouquinho até eu gravar, né? Mas não vai ser assim. Vai dar tudo certo, tá vendo? Você me ajuda. Enquanto isso, a Marina vai me ajudando. Em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos, agradecer ao Senhor e receber a bênção apostólica do nosso Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os seus filhos. Aleluia. Esse é o ano de Salomão. É o ano profético da sabedoria e da prosperidade. Amém? Louvado seja Deus. Assim, ó. Shalom, adoro.